Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para falar da importantíssima vitória botafoguense 2-1 contra a Ponte Preta na tarde e noite deste sábado no Almeidão. Uma vitória que faz o Botafogo respirar em relação ao Z4 e até sonhar, um pouco distante, é fato, mas sonhar com o G8, tá? Vou falar sobre isso também nesse vídeo. Você que tá chegando aí, deixa o like, se inscreve no canal, enfim, dá aquela moral. Bom, vamos lá. Vitória por 2-1, né? Foi um jogo onde o Belo foi muito eficiente. Foi um jogo até equilibrado, se a gente for ver as estatísticas, né? Questão de volume de jogo. Até acho que a Ponte Preta teve mais volume, né? Mas como foi um time que ficou atrás do placar o jogo todo, até se entende. Mas foi um jogo onde o Botafogo mostrou eficiência e conseguiu fazer 2 gols ali no primeiro tempo e praticamente matou o jogo, né? No segundo ali foi só para segurar. Em relação à escalação do Belo, né? Pegar aqui o time titular, algumas mudanças, né? Na verdade, várias mudanças. A gente teve algumas forçadas, né? O Marcelo Augusto entrou porque o Renier não estava à disposição, assim como o Rodrigo Alves. E aí, quem entrou foi o Luiz Miguel, que tinha entrado muito bem, né? Contra o CSA. Então, acho que foi uma escolha correta, né? Do Pisa, escolha coerente. O cara entrou no último jogo muito bem. Dá minutagem aí pro garoto promissor, né? Um jogador emprestado do Vitória, que deu resultado, né? Fez o segundo gol. E o Marcelo Augusto eu acho que é uma opção menos pior do que o Andrés Robles, tá? Eu não gosto muito não do Robles, acho um zagueiro bem fraco. Apesar do Marcelo Augusto dar uns sustos, né? Ainda acho que ele é menos pior. E a gente teve também o Cássio Gabriel, né? No time titular. Eu acho que algo esperado também. Gama no banco de reservas. Eu acho que o Cássio Gabriel é o meio de campo ideal, tá? Esse aí com Maduro, Thalisson e Cássio Gabriel. E teve mais alteração, acho que... E o Eric, né? O Eric no lugar do Ianian. O Ianian não entrou bem contra o CSA, teve a chance, não aproveitou. E acho que o Pisa também botou o Eric de novo. Ainda mais por ser um jogo em casa, né? O Ianian não mostrou muita qualidade ofensiva, pelo menos no primeiro jogo. E aí o Eric ganhou mais uma chance. Bom, e aí foi um jogo que a Ponte Preta até começou ali nos primeiros segundos, né? Teve um chute do Gé, do Palio, né? O time da Ponte Preta é muito bom, tá? Apesar dessa crise aí que o time passou essa semana, jogadores fazendo greve, 2 jogadores não viajaram, né? Um alegou lesão muscular, o outro pediu de fato para sair do time, né? Atrasos salariais. Claro que isso influenciou na preparação do time, mas eu acho que dentro de campo a Ponte Preta jogou a sério, tá? Pelo menos os jogadores de linha. Assim, os caras jogaram para vencer. Inclusive a Ponte Preta é o melhor time como visitante, tá, dessa Série C. Mesmo com a derrota de hoje, ela tem a melhor campanha jogando fora de casa. Então era um adversário difícil. E um time que tem 2 jogadores que são muito acima da Série C, né, que é o Gé do Palio e o Elvis. Né, são 2 jogadores até meio roliços, né, digamos assim, mas tem muita qualidade técnica. Poucos jogadores da Série C possuem a qualidade técnica do Gé do Palio e do Elvis, né? Um meio e um atacante. Isso faz muita diferença. E eles basicamente colocaram aí a Ponte Preta praticamente classificada, né? Mesmo com a derrota, é um time que está virtualmente já na próxima fase. E aí o Botafogo foi eficiente, né? Basicamente a primeira chance com perigo foi o gol. Né? Um desarme do Denilson, né? Que a torcida critica tanto, mas eu gosto do Denilson, tá? Inclusive é um jogador que eu renovaria. É um jogador que é jovem ainda, é um bom jogador. Apesar que eu acho que o Denilson é emprestado do Rio Claro, né? Mas enfim, eu compraria, eu manteria. Acho um jogador interessante. Tava numa fase ruim, perdendo gol, mas readquiriu a confiança. É um jogador muito útil. Né? Foi importante no jogo. Né? Fez o desarme, Igor Maduro lançou. A defesa desarrumada da Ponte Preta foi correndo meio para trás, né? E aí viu o gol aberto. Nem foi um grande chute, né, vamos ser sinceros, do Denilson, mas o goleiro aceitou, né, foi aquele chute ali meio bola molhada, né, bola quica um pouco, e aí o goleiro acabou aceitando, foi um frangaço de fato do Diogo Silva, e o Botafogo, que não tem nada com isso, abriu 1-0. E a Ponte Preta foi ali em busca ali do empate, né, até teve um certo volume, mas é o Botafogo que faz o segundo, né, mais um desarme. Né, o Botafogo foi muito bem, né, pressionando ali a saída de bola da equipe da Ponte Preta, né, até o meio de campo ali o Botafogo tentava roubar a bola e deu certo essa estratégia. Os 2 gols foram basicamente originados com esses desarmes ali. Né, e aí Denilson para o Cássio Gabriel, que deu a bola para o Luiz Miguel, né, 2 jogadores que estrearam como titular
e um dá assistência e o outro faz o gol, 2-0. O Botafogo praticamente mata o jogo, tá? Porque apesar da Ponte Preta ter volume de jogo, a Ponte Preta não conseguia criar tantas chances claras. Eu acho que aqui a maior no primeiro tempo foi aquela que o Fracaro tentou abafar, né? O cara finalizou para fora. Mas era um time que, apesar do volume, não criava tantas chances. O problema foi que no segundo tempo o Botafogo ficou pouco com a bola, tá? E aí o jogo se torna um pouco perigoso. Ponte Preta tinha muito a bola, mas também não conseguia criar chances claras, né? Até acho que o Botafogo na última linha, ali no bloco mais baixo, se defendeu bem no jogo. Eu gostei. Só que faltou ali, não sei, o meio de campo parece que cansou, né? O Botafogo não conseguiu roubar muita bola ali, como conseguiu no primeiro tempo. Acho que o Cássio Gabriel também cansou um pouco, né? Mas é aquilo, né? Você perde um jogador ali em termos de marcação, mas ganha em qualidade na frente, né? Então é melhor ter um meio de campo talvez perca um pouco em determinado momento da partida para você ter qualidade ali para definir jogos. E aí o Botafogo ficou segurando o resultado, mas é aquilo, né? Um time que fica com a bola muito tempo, uma hora ele pode achar um gol. E foi isso que aconteceu com a Ponte Preta. A Ponte Preta estava tentando, o Botafogo se defendendo bem, né? A Ponte Preta nem criava chances claras de gol, o Fracara nem tinha que trabalhar tanto, mas aí achou um gol ali na parte final do jogo, o que deixou a partida um pouco tensa, né? Naqueles minutos finais, mas o Botafogo conseguiu segurar, né? Acho que se o gol da Ponte sair um pouco antes, eu acho que, assim, se sai, sei lá, 25 minutos, 20 minutos, aí realmente seria mais complicado. Mas como saiu muito na parte final, o Botafogo conseguiu segurar, vitória importante, 2-1, né? Teve um pênalti reclamado ali que eu não achei, tá? Um pênalti pro Botafogo. E o gol, né? O gol anulado ali no final do primeiro tempo, eu achei que tava a posição legal, tá? Apesar do ângulo da câmera não ser 100% confiável, não é o ângulo ideal. Mas mesmo assim me parece que estava em condição, né? O Denilson pro Botafogo teria feito 3-0 e aí já teria de fato matado o jogo. Mas enfim, a arbitragem à parte, o Botafogo conseguiu fazer o resultado contra um adversário difícil, que apesar da crise que teve nessa semana, é um time forte e assustou, né? Querendo ou não, a Ponte Preta nem fez um grande jogo, mas conseguiu ter a bola, conseguiu ali, mesmo que no abafa, pressionar, mas o Botafogo conseguiu ser eficiente, né? Quando chegou de fato, botou a bola para a rede, aproveitou as chances e fez 2-1. Em relação a Z4, né, o Botafogo não vai entrar nessa rodada, né? Não tem como, né? Essa vitória foi importante por isso. O Anápolis tem 16 pontos, né? Que é o primeiro time na zona. Mesmo que ele vença, ele não vai ultrapassar o Botafogo em número de vitórias. Então o Botafogo segue mais uma rodada fora do Z4. E em relação a G8, né? A gente já teve jogos aí da rodada. Eu tô gravando no sábado, né? Depois de alguns jogos, que foram alguns jogos que, se a gente pensar em termos de rebaixamento, não foram resultados ideais, digamos assim. Mas em termos de classificação foi bom, né? Porque dois times que estavam ali, um dentro do G8, o Ipiranga perdeu fora do Guarani por 2-1, estacionou nos 21 pontos. E o Ituano, que era o décimo, né? Perdeu do Confiança, né? E caiu para 12º. Então, em relação ao G8, nesse momento tá o seguinte, tá? O Brusque é o sexto com 22, o Ipiranga é o sétimo com 21, o CSA é o oitavo com 21 e o nono é o Floresta com 21, né? Desses times, só o Ipiranga jogou e perdeu. O Brusque joga contra o Anápolis, tá? Fora de casa, eu acho que é um jogo muito para empate esse jogo. O Floresta joga contra o Tombense, eu acho que aí o Floresta vai ganhar. E Itabaiana joga contra o CSA, que é um jogo também carinha de empate. O Itabaiana em casa é muito difícil de ser batido. Então vamos, se a tabela ajudar, né, que seria o quê? Brusque não ganhar e CSA não ganhar. Vamos lá, o G8 é o Floresta ganhando, que eu acho que vai ganhar. O Floresta iria para 24, entraria no G8 e o primeiro time fora seria o Ipiranga, tá? Com 21. Ou o CSA com 22, tá? Em tese, o oitavo colocado ao fim da rodada ou vai ser o CSA com 21 ou o CSA com 21, 22 ou o Ipiranga com 21, né? Ou, na pior das hipóteses, o Brusque ali com 23, 22, enfim. Se for 21 ou 22, a nota de corte do G8 ao final da rodada, eu acho que o Botafogo dá para sonhar, tá? Porque 22 pontos, vamos pegar 22?
Cara, o Botafogo tem 3 pontos. Estaria com 3 pontos a menos do G8 e vai pegar o Ipiranga, que é um time que pode ser esse 8º colocado com 22. Então se o Botafogo vence o Ipiranga, ele fica com 22 e tem 2 rodadas para sonhar com classificação. Tá? Eu acho que, claro, o que interessa é uma vitória para fugir de vez do Z4, né? Uma vitória, acho que dificilmente o Botafogo cai. 22 pontos deve ser o necessário para se salvar. Mas sonhando um pouco, né? Eu nem tava contando muito, mas eu olhei a tabela aqui, os resultados, e falei, pô, pega o Ipiranga, que é o 7º hoje com 21, o Botafogo hoje é o 13º com 19, né? 2 pontos. Né? Mesmo que o Ipiranga saia do G8, né? O G8 não deve ter ninguém ali fechando a rodada com 22 ou com mais do que 22 ou 23. Então, se o Botafogo fizer uma reta final perfeita, que seria vencer o Ipiranga e Erechim, né? E o Ipiranga não é um bom mandante, tá? O Ipiranga só é o 12º como mandante na tabela geral. Né? Em 8 jogos tem 13 pontos, ele fez 6, ele tomou mais gol em casa do que fez. Né? Então é um jogo que dá para o Botafogo vencer, tá? Não acho impossível o Botafogo vencer em Erechim, não. E aí tem 2 jogos contra Tombense em casa. O Tombense hoje é o Lanterna, tá? E aí o Botafogo vencendo o Ipiranga e vencendo o Tombense, o Botafogo chega na última rodada provavelmente vivo, tá? Em relação à classificação. Claro, tudo passa por vencer o Ipiranga. Se não vencer o Ipiranga, eu acho que aí realmente é vencer o Tombense em casa para se livrar de vez do Z4, né? Fazer aquela conta lá, aquela pontuação e se livrar. Mas dá para sonhar. Até porque o Botafogo já pegou os adversários mais difíceis. Nessa sequência aí, o Botafogo pegou já Ponte Preta, 2ª colocada, né? Pegou Londrina, 4º colocado. Pegou CSA, que hoje é um time do G8. Né? Pegou Ituano fora. Né? Eu acho que esses próximos jogos, Ipiranga fora, que é um time que está no G8, mas depois o Botafogo pega 2 times ali da parte de baixo, né? Tombense e Anápolis, 2 times da zona de rebaixamento. Obviamente nenhum desses jogos será fácil. Será fácil. Mas dá para sonhar, tá? Eu acho que são jogos mais acessíveis do que os jogos que o Botafogo teve agora, né? E o Botafogo, assim, com exceção do Brusque, que de fato eu acho que aquele jogo o Botafogo mereceu perder, porque vacilou demais. Mas contra o CSA fora de casa não mereceu perder, né? Então se a gente pegar a Era Pisa aí, Londrina, Ituano, Brusque, CSA e Ponte Preta, né? Ele tem 3 vitórias em 5 jogos. E podia ter 4, né? Assim, aquele jogo contra o CSA, se o Botafogo fosse efetivo, como foi hoje contra a Ponte Preta, poderia ter pelo menos empatado. Né? Então o Botafogo tem um recorte final que pelo menos para mim, eu acho que mostra que o Botafogo é capaz de conseguir vencer esses times e ali sonhar com a 8ª vaga, né? Dar essa arrancada final e lutar pelo acesso. Eu acho que não dá para jogar a toalha, não. Enquanto tem bambu, tem flecha, né? Como eu diria já Everaldo Max. E a tabela, né? Dependendo dos jogos de amanhã, por exemplo, se Brusque, CSA e Floresta, se 3 destes times, 2 não ganham, no máximo empatam, o Botafogo fica vivo. Fica vivo. Tá, tudo bem que tem muita gente ainda na frente dele ali, o Ituano, o Guarani, o Confiança. Mas se o Botafogo vencer 2 jogos seguidos, eu acho que ele vai chegar na última rodada sonhando com classificação. Então é o Botafogo pensar jogo a jogo. Ipiranga, um jogo decisivo. Se vencer, não só se livra de vez da zona de rebaixamento, como volta a sonhar com o G8. E aí tem um jogo em casa contra o Lanterna Tombense para vencer e se aproximar do G8 e quem sabe até possivelmente entrar. E aí a última rodada contra o Anápolis é uma decisão, né? Ali fora de casa, jogo difícil, Nápoles certamente brigando para não cair, mas com possibilidade, tá? Então o que parecia impossível, depois dessa vitória e de alguns resultados, não parece tanto, né? A gente vai ter essa confirmação domingo, porque também se Brusque ganha, CSA ganha e Floresta ganha, que seriam bons resultados pensando contra o Z4, tá? Se esses times ganharem, vai ser bom pro Botafogo, porque ele meio que basicamente se livra do Z4, porque esses times pegam times ali da parte de baixo. Mas se acontece empates aí nesses jogos, que nem atrapalha tanto em relação a Z4 e ajuda em relação a G8, o Botafogo vai estar numa situação boa, tá? Para sonhar.
Então é ficar de olho aí nos jogos desse domingo, né? Itabaiana e CSA, Floresta e Tombense, Anápolis e Brusque, né? Seria bom, né? Empatezinho aí. O ideal seria, bem, Tombense e Floresta, empate, né? E Itabaiana e CSA, empate. Esses dois jogos seriam os melhores ali para o Botafogo, né? Que nem esses times que estão abaixo pontuariam muito para atrapalhar o Botafogo em relação ao rebaixamento. E os times que estão à frente nem desgarram tanto, né? Para o Botafogo ainda ter chance de classificação. Vamos ficar de olho e torcer, né? Vamos lá, vamos acompanhar aí. Ainda o Botafogo está vivo na Série C, mas claro, pensando mais no Z4, vencer um joguinho ali para se livrar de vez, mas sem jogar a toalha em relação a G8.